Olá, meu nome é Tatiane, faço licenciatura em matemática pela instituição Claretiano e a disciplina a qual eu vou apresentar o trabalho hoje é a disciplina de Educação Matemática, pelo professor e tutor Eric Fabiano dos Santos. Nesta aula, nesse trabalho, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da modelagem matemática no ensino. Vamos aplicar a modelagem matemática, executá-la durante a aula. Vamos também realizar alguns exercícios. E, por fim, vamos fazer o uso da tecnologia para a motivação do aluno e nos auxiliar na aprendizagem. Então, vamos começar com uma introdução do que é a modelagem matemática. Muitos alunos perguntam durante a sua trajetória escolar por qual motivo devem estudar um determinado conteúdo de matemática e se algum dia aquele conteúdo terá alguma utilidade. Tais questionamentos ocorrem devido a moldes tradicionais de ensino, onde a matemática é aplicada com regras e técnicas somente se preocupando com a parte mecânica de como fazer, sem se importar o porquê fazer e para que fazer. O professor tem utilizado situações em sala de aula que fogem da realidade do aluno, o que dificulta o aprendizado e o interesse, pois o aluno não irá participar por não compreender e não encontrar nenhum significado do que está sendo explicado com o que acontece de fato em sua vida. Caldeira, em 2007, afirma que as escolas estão focadas em apenas repassar conteúdos de forma descontextualizada, fragmentada e pouco centrada nos estudantes. Os conteúdos são trabalhados separadamente, sem apresentar relação com os demais. Para Lima, em 2001, o maior defeito no ensino da matemática em todas as séries escolares é a falta de aplicações para os conteúdos estudados em sala. Então, um novo caminho para que a escola consiga contribuir para a aprendizagem do aluno é repensar numa proposta pedagógica democrática, crítica e reflexiva, onde o aluno possa ser o elemento principal e o ensino da matemática se aproxime ainda mais da realidade do aluno. Sendo assim, nasce o modelo matemático como uma ferramenta fundamental no ensino, com o objetivo de estimular e motivar a construção do conhecimento. O que é a modelagem matemática? A modelagem matemática, ela então surge com a necessidade do homem em dominar o meio em que vive. E ela é tão antiga quanto a própria matemática. Desde a construção da primeira roda até os dias atuais, tem-se relatos de modelos matemáticos que muito contribuíram para a evolução da espécie humana. Conforme Bimbegutti, em 2014, a modelagem matemática é o processo que envolve a obtenção de um modelo. Este, sob certa óptica, pode ser considerado um processo artístico, visto que para se elaborar um modelo, além de conhecimentos de matemática, o modelador precisa ter uma dose significativa de intuição e criatividade para interpretar o contexto, saber discernir que conteúdo matemático melhor se adapta e também ter senso lúdico para jogar com as variáveis envolvidas. O surgimento da modelagem matemática no ensino do Brasil. A proposta de se trabalhar com modelo matemático surge por aqui ao final da década de 60, através de professores e pesquisadores brasileiros que participaram de congressos internacionais de modelagem matemática. A ideia inicial era utilizar a modelagem matemática em sala de aula para facilitar o ensino da matemática e motivar o aluno a pesquisar. Dentre os professores e pesquisadores, Bimbegutti destaca Aristides C. Barreta, Ubiratã de Ambrósio, Rodney C. Bazanese, João Frederico Maier, Marineusa Gazeta e Eduardo Sebastiani como os responsáveis pela iniciação do movimento da modelagem matemática que ocorreu nos anos 70 e início dos anos 80,
despertando o interesse de muitos adeptos espalhados pelo país. Foi graças a esses precursores que debates de como se fazer um modelo matemático ensinando matemática ao mesmo tempo permitiram uma evolução da modelagem matemática no ensino aqui no nosso país. De acordo com o dicionário Aurélio, um dos conceitos de modelo seria aquilo que serve de referência ou que é dado para ser representado. No contexto da matemática, é comum a utilização de modelos para representar, explicar e compreender situações que podem ou não ser matemáticas. São muitas as definições para modelo matemático. A essência de seu conceito é sempre a mesma, uma representação simplificada da realidade sob a visão do investigador. Seguem algumas definições de modelo matemático. Então, para Cristofoletti, qualquer representação simplificada da realidade ou de um aspecto do mundo real que surja como de interesse ao pesquisador, que possibilite reconstruir a realidade, prever um comportamento, uma transformação ou uma evolução. Para Bazanese, em 2013, modelo matemático é um conjunto de símbolos e relações matemáticas que representam de alguma forma o objeto estudado. E para Bim Begut, uma imagem que se forma na mente no momento em que o espírito racional busca compreender e expressar de forma intuitiva uma sensação, procurando relacionar com algo já conhecido, efetuando deduções. Então, aqui eu selecionei as etapas da modelagem matemática. Então, vem primeiro a situação-problema, parâmetros e hipóteses, o modelo matemático, resolução desse modelo, a análise de resultado e a tomada de decisão. A partir de agora, dos próximos slides, nós vamos iniciar a nossa aula colocando a modelagem matemática em prática. O assunto escolhido da nossa aula será o consumo consciente de energia elétrica. O consumo consciente de energia elétrica. A energia elétrica, ela tem papel fundamental no nosso cotidiano, fazendo funcionar todos os aparelhos de que precisamos, como o ferro de passar roupas, chuveiro, computadores e etc. A conta de energia elétrica tem tido destaque na mídia nos últimos meses, pois a geração de energia, por conta principalmente de problemas como a falta de chuva, tem se tornado mais cara. A eletricidade utilizada no país é produzida, em sua grande maioria, por hidrelétricas, por isso a dependência das chuvas, que são necessárias para manter os níveis dos reservatórios de águas cheios. Mas também existe a geração de energia através das usinas termoelétricas, eólicas e nucleares espalhadas pelo país. No Brasil, então, existe um sistema hidrotérmico de produção e transmissão de energia, formado por empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, que trabalham em conjunto na distribuição de energia elétrica pelo país, o chamado Sistema Interligado Nacional SIN, que produz aproximadamente 98% da energia distribuída. Então, aqui eu selecionei algumas fontes de energia, né, do nosso país e os impactos e suas vantagens. Em primeiro lugar, eu selecionei aqui a hidroelétrica, que é a principal, né, que fornece a maior energia para o nosso país. Então, a vantagem dela é que a emissão de gases causadores de efeito estufa é muito baixa e ela é uma usina de baixo custo. Porém, ela possui impacto social e ambiental no represamento dos rios. E também depende, né, das condições climáticas. Então, se não chove, gera impacto nesse tipo de produção de energia, tá? A nuclear, talvez você não saiba, mas aqui no nosso país nós temos duas nucleares, tá? Que é a Angra 1 e a Angra 2, duas usinas nucleares, que são responsáveis por 3% da energia. E em 2026 está previsto para inaugurar a usina Angra 3.
tá? Então, ela tem as vantagens, né? Que a emissão de gases de efeito estufa ela é praticamente inexistente, ela produz muito bem, ela tem uma alta produtividade e não depende de condições climáticas. Porém, ela possui um alto custo, porque exige investimentos em segurança, ela produz rejeitos radioativos e também tem risco de acidente. A probabilidade é muito baixa, mas os efeitos são gravíssimos, né? Quem aí já sabe do caso de Chernobyl, enfim. Né? Então, apesar de ser um risco baixo, ele existe. Então, por isso que precisa de um investimento alto, né, de segurança, o que se torna uma fonte de alto custo. Então, não tão viável para nós. E tem também a energia eólica, né? Então, a vantagem dela é que ela também não emite gases, né, para o efeito estufa, é inexistente, e ela possui impacto ambiental mínimo. A desvantagem dela é que ela possui uma baixa produtividade e ela também depende das condições climáticas. Então, se não há vento, não há energia. E também ela possui uma poluição visual, né? Onde ela fica ali, fica cheio de como se fossem uns cataventos gigantes. Crise hídrica e crise energética. Em 2021, lidamos com a pior crise hídrica, pois enfrentamos a pior seca em 91 anos, segundo informações do Ministério de Minas e Energia. Resultado de vários anos com volumes de chuvas inferiores ao necessário nas bacias hidrológicas, principalmente as do Sudeste e Centro-Oeste, que representam 70% da capacidade de armazenamento de energia hidrelétrica do país, o que pode trazer riscos de apagões. Me lembro de um apagão que tivemos em 1999, né? Eles descartaram que fosse uma crise hídrica, né? Então nós não sabemos realmente se foi ou não, mas realmente é assustador, né? Foi praticamente o país todo. E se a gente não cuida dessa crise hídrica, né? Se a gente não economiza energia, há esse risco sim, né? Se cada vez baixar os níveis de água das hidrelétricas e a gente consumir aceleradamente essa energia, corre o risco de termos apagões e racionamentos. Então, no início de 2015, a cobrança da conta de energia começou a ser feita pelo sistema de bandeiras tarifárias, que cobra a energia da população de acordo com a dificuldade em sua produção. Às vezes, existe a necessidade de se ligar às usinas termoelétricas para gerar a energia necessária. Como o custo dessa forma de geração é maior, a conta paga pela população também se torna maior. O quadro a seguir vai mostrar a forma de cobrança por meio das bandeiras tarifárias que são utilizadas dentro do SIM. O estado de Roraima é o único que está fora do SIM, portanto, ele não terá sua cobrança pautada pelas bandeiras tarifárias. Então, quando tem pouca água no reservatório e há necessidade de se ligar, né, às termoelétricas, há um custo maior. Então, aí que sobe a nossa conta de energia. E aí são inseridas bandeiras. Aí você escuta seu pai, né? Sua mãe, seu tio, sua tia pedindo para você desligar a luz, desligar a TV, tirar o computador da tomada, né? Então, a gente vai discutir nos próximos slides como a gente pode reduzir esse custo. Então, aqui eu fiz um exemplo, tá? Das bandeiras. Então, a bandeira verde não há acréscimo na conta, tá? Então, é o valor normal mesmo. A bandeira amarela, se vem lá na sua conta de luz, que nós estamos na bandeira amarela, há um acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumido. A bandeira vermelha é o acréscimo de R$ 3,00 para 100 kWh consumido. A bandeira vermelha 2 é o acréscimo de R$ 4,50 para cada 100 kWh consumido. Como é feito o cálculo da energia elétrica? A determinação do consumo de energia elétrica é feita a partir da potência elétrica dos aparelhos ligados à tomada e do tempo de uso deles. Podemos calcular a energia consumida através do produto da potência elétrica pelo tempo de uso. Sendo assim, podemos escrever a equação E é igual a P vezes o tempo, que é a eletricidade é igual à sua potência vezes o tempo. Como, por exemplo, imagine uma família de 4 pessoas
que consome 300 kWh mensais de energia elétrica, após a baixa no preço da cobrança e supondo que a empresa de fornecimento de energia cobre 45 centavos por cada quilowatt utilizado, qual seria o valor da conta de energia para a situação de cada uma das bandeiras? Então, aqui, ó, eu coloquei, tá? Vamos supor que o valor da bandeira amarela, né, tenha esse acréscimo da bandeira verde, vermelha 1, vermelha 2. Então, ó, na bandeira verde, o valor já é o valor normal, R$ 135. Na bandeira amarela, vai ter um acréscimo de R$ 4,50. Na bandeira vermelha, 9. Na bandeira vermelha 2, R$ 13,50. Tá? Então, é assim que funciona quando vem lá na sua conta que nós estamos em uma bandeira diferenciada. Para você localizar na sua conta de energia qual é o valor que a empresa fornecedora cobra por cada quilowatt-hora, você olha aqui, ó, preço unitário. Então, a unidade de quilowatt-hora é 0,1 exemplo, tá? R$ 0,69. Então, você vai ver aqui na sua conta. E aqui é uma conta fictícia de energia, onde a pessoa gastou 120 quilowatts ao todo. Então, 120 kWh a 0,69 centavos deu R$ 83. A partir de agora, eu fiz uma tabela com os principais eletrodomésticos que há em uma casa, tá? Então, aqui eu selecionei o chuveiro, ferro elétrico, geladeira, lâmpada e TV. Então, vamos supor que tem um chuveiro, um ferro elétrico, uma geladeira, 10 lâmpadas e 2 TVs. A potência do chuveiro, você pode visualizar no próprio produto, tá? Então, 5.500, ferro elétrico 1.000, geladeira 500, lâmpadas 100, TV 90. O tempo mensal de uso, 30 horas por mês, 10 horas por mês, 720 horas, 120 e 20 horas. Então, supondo que aqui seja uma família de 4 pessoas, tá? Então, a equação para o consumo de energia, só relembrando, mostra que a energia elétrica consumida é dada pelo produto da potência em quilowatts e o tempo de uso em horas. Sendo assim, temos eletricidade é igual a potência vezes o tempo. Essa equação ela deve ser aplicada para cada um dos aparelhos indicados na tabela. Os valores das potências devem ser sempre divididos por 1.000 para serem transformados em quilowatts. Sendo assim, nós temos. Então, para o exercício agora, nós vamos supor que o valor cobrado pela prestadora de energia elétrica seja de 50 centavos por cada quilowatts-hora, tá? Então, olha, só um exemplo aqui do chuveiro. Nós vamos dividir, então, a potência por 1.000 para a gente obter aqui o número dele por hora, tá? Então, olha, vamos lá. Aqui, então, eu usei o chuveiro, 5.500 dividido por 1.000, 5,5. Aí, aqui só um exemplo, ó. 5,5 por 30 horas, que é aqui da tabelinha, deu 165 quilowatts. 1, né, que o ferro elétrico é a potência 1.000, vezes 10 horas, igual a 10. 0,5, que é da geladeira, vezes 720, 360 quilowatts. E a lâmpada, 0,1 vezes 120, que é igual a 12. Como são 10 lâmpadas, nós temos que multiplicar, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Essa resposta corresponde a apenas uma lâmpada, portanto, ela deve ser multiplicada pela quantidade total desse equipamento, que é de 10 unidades. Sendo assim, nós temos 120 kWh. E a TV, 0,09 vezes 20, que é o tempo mensal, que é igual a 1,8 kWh. Como a TV são 2 TVs, nós também vamos fazer vezes 2, que dá 3,6 kWh. Deu para entender, pessoal? Então, o consumo total de energia elétrica será dado pela soma das energias de cada equipamento, que é 165 mais 10 mais 360 mais 120 mais 360. O total de quilowatts-hora é 658,6. Como o preço de cada quilowatt é de 0,50 centavos, o valor da conta final será de R$ 329,30. É claro que essa é uma conta fictícia, tá? Então, aqui não foi incluso
seu computador, seu secador de cabelo, sua chapinha. Então imagina só os gritos do nosso pai, da nossa mãe, da nossa tia. Por isso a importância de economizar energia, principalmente na época que tem pouca chuva. A partir de agora, eu vou pedir para vocês montarem um gráfico no caderno de vocês, colocando, né, os valores de cada quilowatts, né, de cada eletrodoméstico, e a gente vai ver qual é o que consome mais, tá? Então, sabemos que é a geladeira por ficar mais tempo ligada. Se fosse por uma proporção, o chuveiro seria o que mais gasta, tá? Mas como ele é usado em menor, né, duração no dia, ele fica em segundo lugar. A TV é a que menos possui. A partir de agora, nós vamos fazer um plano de ação para a economia de energia. Em duplas, vocês irão desenvolver 3 ideias para economizar energia. Eu vou dar um tempo de 20 minutos para vocês discutirem e elaborar 3 planos de ações. E nós voltamos em instante, tudo bem? Vamos lá, galerinha. Voltei então por aqui. Vocês conseguiram discutir o que vocês podem fazer para ajudar a reduzir esse consumo e alegrar o pai de vocês com um valor bem menor na conta de luz no final do mês? Vamos então no próximo slide que eu vou mostrar algumas dicas que eu selecionei, tá bom? Então vamos lá. Evitar deixar a porta da geladeira aberta. Quando a geladeira está aberta, ela consome muito mais energia. Manter a geladeira limpa e evitar forrar. Por quê? Porque aumenta a circulação de ar dentro dela. Então, quando a gente coloca um monte de coisa na geladeira, ela tem que trabalhar mais para poder circular o ar lá dentro. E aí consome mais energia. Racionalize o uso do chuveiro. Você não sabia dessa, você vai descobrir agora. O chuveiro elétrico, ele consome mais energia entre as 18 horas e 21 horas. Ou seja, o horário em que a maioria das pessoas chegam do trabalho. Então, a maioria das pessoas chega do trabalho esse horário, vai para o chuveiro, as usinas trabalham mais para produzir e é a hora que o valor acaba ficando mais alto, gasta mais, tá? Diminua a frequência dos banhos quentes. Eu sei que nós estamos no inverno, é um pouco difícil falar sobre isso, mas o aquecimento da água corresponde a cerca de 20% da energia elétrica consumida. Corte o hábito de dormir com a TV ligada. Então, cortar o hábito de dormir com a TV ligada e utilizar a função de timer para que o aparelho desligue automaticamente após um tempo. Então, se você tem o costume de ligar a TV para dormir, é importante colocar essa opção aqui para não ficar a noite toda gastando energia sem ninguém assistir. Controle o uso do ferro elétrico. Acumule uma boa quantidade de roupas para passar tudo de uma vez e utilize a graduação correta para cada tipo de peça para conseguir a economia de energia. Então, sempre que a gente liga o ferro na tomada, ele gera um pico grande de energia. Então, se a gente acumular uma quantidade de roupa para evitar ligar todo dia e toda hora ali na tomada, vai economizar no final do mês. Vamos à dica valiosa, então, para terminar nossa aula. A dica valiosa é o uso da tecnologia ao nosso favor. Então, aqui eu encontrei um aplicativo que você pode baixar na loja de aplicativo do seu celular, que se chama Calculadora de Custo de Eletricidade. Eu tenho certeza que a sua família vai gostar muito também. Você pode usar na sua casa, né? A gente vai fazer um teste aqui em sala. E aí é só você colocar como a gente fez ali atrás na fórmula. A gente vai colocar a potência, o tempo de uso e o valor que é cobrado pela nossa fornecedora de energia, tá? Então aqui, ó, 5.500, que é a potência do chuveiro. O uso diário a gente não falou que era de 1 hora. E o custo não era 50 centavos? Então aqui, por hora, o custo do chuveiro é R$ 2,75. Por mês, olha só o valor, que absurdo, R$ 83,65 por mês só de chuveiro. Mas como a gente conversou ali atrás nos planos de ações, nós vamos diminuir esse banho pela metade. E aí, ó, você vai economizar quase R$ 40 na sua conta no final do mês. Já dá pra colocar no cofrinho, hein? E economizar legal. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar também os links, né, das fontes de onde a gente pegou toda essa reportagem.
E para mim tem sido um grande aprendizado e muito obrigada.